Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa quinta reunião de acompanhamento das condições do São Francisco. Inicialmente, eu vou pedir ao Antônio Augusto para fazer a verificação das pessoas que estão acessando essa sala remotamente para ver a questão das conexões. Por favor, Antônio Augusto. Ok, bom dia a todos. Vamos dar início, então. Eu vou chamar o nome das pessoas. Por favor, informe a instituição que representa. Ana Paula. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. André Luiz. Bom dia, André Luiz, do Ministério da Defesa. Bom dia. Atadeu. Bom dia, Atadeu Codevasco. Bom dia, Atadeu. Camila. Oi, bom dia, aqui é Camila Figueira, do DENIT. Ok, bom dia, Camila. Comandante Eduardo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Okay. Daniela Gurgel. Bom dia a todos. É Daniela da SESC. Bom dia, Daniela. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da ANA. Nilo Coelho. Distrito de Irrigação, Nilo Coelho. Mauri Bezerra. Pode repetir, porque a gente não ouviu, não. Bom dia, Paulo Salles e a Mauri Bezerra. Ok, bom dia, Paulo, Mauri. Diogo Carneiro. Bom dia, Diogo Carneiro, pela CEMIG. Ok, bom dia. Elisângela. Bom dia a todos, Elisângela Bruda, do CEMADEM. Bom dia, Elisângela. Flávia Siqueira. Bom dia, Flávia Siqueira, pela CEMIG. Bom dia, Flávia. Larissa Caires. Bom dia a todos. Larissa, da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia. Bom dia. Leline. Bom dia a todos. Leline, da Agência Nacional de Águas. Luana. Bom dia a todos. Luana Gomes, do ONS. Bom dia. Lucas Freitas. Bom dia a todos. Lucas Freitas, pela CEMIG. Luiz Sérgio. Bom dia a todos. Luiz Sérgio, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Luiz. Luiz Felipe. Bom dia a todos. Luiz Felipe de Carvalho, eu sou da Administração Hidroviária do São Francisco. Bom dia, Luiz Felipe. Luiz Guilhom. Guilhom também do ONS. Vou ver aqui o que é que está acontecendo com o microfone dele, Antônio. Tá ok, Luana, muito obrigado. Marcelo Celucci. Bom dia a todos, Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia, Celucci. Márcia Seabra. Bom dia a todos, Márcia Seabra, do INMET. Bom dia, Márcia. Márcio Nóbrega. Bom dia, pessoal. Márcio Nóbrega, da ANA. Bom dia, Márcio. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da ANEL. Bom dia, Mariana. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado, da ANEL. Bom dia, Matheus. O Tony. Bom dia, Otônio, Superintendência do IBAMA Sergipe. Bom dia, Tony. Patrícia Maia. Patrícia Maia. Bom dia, Antônio. Patrícia Maia, da SESC. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Patrícia Taquei.
Bom dia, Patrícia Takei, da ANEL. Bom dia, Patrícia. Rafael Barros. Rafael Barros. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Sérgio Montenegro. Bom dia a todos. Sérgio Chesfi. Bom dia, Sérgio. Sonali. Bom dia a todos. Sonali, da Chesse. Bom dia, Sonali. Tainá. Bom dia, Tainá, da CCE. Bom dia, Tainá. Tiago Vieira. Bom dia, Tiago Aragão, da Chess Meio Ambiente. Bom dia, Tiago. Ivonilde. Bom dia a todos. Ivonilde, Universidade Federal da Bahia e membro do Comitê do São Francisco. Ok. Nós tivemos outros participantes que se juntaram a nós enquanto eu estava fazendo a chamada. Quem foi que eu não chamei? Poderia se apresentar agora, por favor? Eduardo Topaz, do INEMA Bahia. Mais alguém? Bom dia, Antônio. Edmilson, da ANA. Edmilson, bom dia. Mais alguém? Antônio, eu acho que agora eu estou com o áudio, né? Sim, Guilhom, do ONS. Bom dia, Guilhom. Bom dia. Alessandra Maciel, ONS. Okay, bom Alessandra, dia a todos. Bom dia. Mais alguém? Doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Ok. Como sempre fazemos, a nossa reunião vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos ter duas apresentações, uma do CEMADEM, contextualizando as chuvas ocorridas e uma certa sinalização futura, e uma segunda sobre as questões operativas dos reservatórios. Então, essas duas apresentações vão ser na sequência, e depois abrimos para comentários e dúvidas que as pessoas tenham. Então, vou pedir então, a projeção da primeira apresentação do CEMADEM para podermos começar a reunião. CEMADEM. Obrigado, Joaquim. Estamos vendo aí a apresentação. Bom, eu vou começar um pouquinho diferente do que costumo fazer habitualmente. Então, podemos ir na primeira figura, que mostra o andamento da estação chuvosa, né? A área que está em azul, no mapa da direita, é onde a estação chuvosa ainda continua em andamento, chuvas com certa regularidade. E vemos que, então, agora a estação chuvosa se restringe praticamente apenas ao extremo norte do Brasil. Ela se retirou totalmente da região sudeste, centro-oeste. Então, toda a bacia do São Francisco está na parte branca, o que significa que a estação chuvosa está totalmente encerrada. O mapa da esquerda, que é semelhante, é uma estatística dos últimos 20 anos. Então, na verdade, esse recuo da estação chuvosa para o norte é uma questão da época, é normal isso acontecer neste momento. Mas, então, a estação chuvosa está encerrada na bacia do São Francisco, fora, talvez, no Baixo São Francisco, na área mais litorânea. Mas já não choverá praticamente mais, pelo menos de forma abundante, na cabeceira e no trecho médio. Então, levando isso em conta, na próxima figura, por favor, nós temos a chuva observada nos últimos 15 dias. Então, veja no mapa da esquerda, por exemplo, que fora a parte do Baixo São Francisco, praticamente toda a bacia não teve precipitação nos últimos 15 dias, um pouquinho aí muito localizado na cabeceira, mas fundamentalmente choveu no trecho baixo. E vemos na figura da direita que isso já não representa uma anomalia, justamente porque a estação chuvosa nesta época encerra, como de fato aconteceu. Então, apenas no trecho baixo do São Francisco que nós tivemos chuvas, e essas chuvas acabaram superando a média histórica da época. Na próxima figura, semelhante, só que para um período maior de 30 dias, aqui nós vamos desde os primeiros dias de abril, né, dia 4 de abril até dia 4 de maio,
lá no início de abril a estação chuvosa ainda estava em andamento, então no mapa da esquerda nós vemos uma chuva mais generalizada sobre a bacia do São Francisco, e na figura da direita nós vemos que essa chuva dos últimos 30 dias está mais ou menos dentro da média, até um pouquinho acima, talvez por uma certa contribuição tanto da parte alta quanto da parte baixa, né, onde choveu um pouco acima da média. Mas, assim, é muito pouco, basicamente, valores dentro da média histórica nos últimos 30 dias. A próxima figura é de um período maior, né? Estamos falando aqui do ano hidrológico como um todo, e a gente tem, me parece, a sensação de que este ano foi muito chuvoso na bacia do São Francisco, mas olhando esse mapa, vemos que não foi tanto na verdade. Bom, primeiro, no gráfico da esquerda, nós vemos que os maiores volumes em termos de chuva caíram na parte alta da bacia, como ocorre normalmente. E na figura da direita, talvez mais importante, vemos que, em termos de anomalia, a estação chuvosa foi irregular, né? Na cabeceira choveu até um pouco acima da média, também em partes do trecho baixo, mas no trecho médio teve amplas regiões, né? Como, por exemplo, no norte de Minas, onde choveu abaixo da média histórica. Então, na verdade, foi uma estação chuvosa um pouco mal distribuída, tanto no espaço quanto no tempo. E a próxima figura, acho que esclarece um pouco essa sensação de que foi um ano chuvoso, mas na verdade não foi. Bom, primeiro, vamos ver os números, né? A média histórica, outubro a maio, é 977. E choveu 894. Isso dá mais ou menos 90, 91% da MLT. Então, não atingiu a média histórica na bacia como um todo. No gráfico de barras, a gente pode ver que, na verdade, o que ocorreu é que o início da estação chuvosa foi muito ruim, né? Outubro, novembro e dezembro foram meses muito deficitários em termos de chuva. Choveu praticamente metade da média histórica. Aí depois veio uma sequência de meses muito mais chuvosos, né? Começou a chover meados de janeiro e isso parou em abril. Então, janeiro foi acima da média, fevereiro um pouco, março muito acima da média e abril novamente na média. Então, um primeiro período muito seco e um segundo período mais chuvoso do que o normal. Bom, maio é um mês já típico da estação seca, a média histórica é muito baixa, 33 milímetros apenas, e até o dia 3 de maio tinha chovido apenas 1,5 milímetro. Bom, essa parte basicamente de diagnóstico. Na próxima figura, nós temos a imagem da situação meteorológica de hoje, imagem do INMET. E assim, o grande destaque, que está nas duas elipses que eu marquei, são duas frentes frias. Uma primeira frente fria que está na elipse vermelha, uma frente fria relativamente fraca, até provocando chuvas em alguma parte da região sul muito boas. Mas tem embaixo uma frente fria na elipse amarela, uma frente fria de inverno, muito mais rápida. Vejam que até a orientação é diferente, uma frente fria que vem diretamente do sul do continente, dos mares subantárticos, o que o pessoal de meteorologia chama erradamente de frente polar, porque a frente não vem do polo, mas enfim, é uma frente fria de inverno, características de inverno. Então, essa frente que está na elipse amarela vai alcançar aquela que está na elipse vermelha, e isso vai subir para a região sudeste, centro-oeste, e vai talvez chegar até a região nordeste, essa frente fria, talvez até a costa de Sergipe, mas provocando muito mais frio do que chuva, né? Então, na próxima figura, nós temos a previsão de chuva para os próximos 7 dias, e vejam que tem algumas chuvas, até podemos dizer fora de época, em parte de Minas Gerais, no Mato Grosso, enfim, mas de uma forma geral, né, a queda de temperatura vai ser mais importante que a precipitação. E na bacia do São Francisco dá para ver que tem pouca precipitação, na verdade, pouca precipitação prevista, porque embora se trata de uma frente fria intensa, já não tem muita mais umidade no ambiente para provocar a chuva. Na próxima figura está o que essa chuva representa em termos de anomalia. Então, mesmo chovendo pouco na bacia, vejam que o mapa permanece em branco na bacia de São Francisco, porque a média histórica também é muito baixa. Então, volume é pequeno, mas média histórica pequena, isso não representa uma anomalia.
Na próxima figura estão os detalhes da distribuição da chuva na bacia, então é um pouco mais no trecho médio, também no trecho baixo, mas de forma mais litorânea. Vejam que o valor da chuva prevista é bem baixo, né, na faixa de 7, 8 milímetros para uma semana, 10 dias. Só que a média histórica também é muito baixa, então essa chuva pode até representar uma pequena anomalia positiva, muito pequena. Na próxima figura está o detalhe do trecho de São Francisco, também de Sobradinho, perdão. Tem previsão de chover alguma chuva pequena, isolada, né, em forma de, talvez, pancadas, também com volumes na faixa de 7, 8 milímetros para uma semana, que representa um valor até um pouquinho acima da média histórica em relação à figura anterior, porque a média no Médio São Francisco, a média histórica no Médio São Francisco é muito baixa mesmo. E a próxima figura é para Três Marias, e a situação é basicamente semelhante, né? Chove primeiro em Três Marias, depois em Sobradinho, porque a frente fria vai de sul para norte, mas os valores são bastante semelhantes, próximos e ligeiramente acima da média histórica, que é muito baixa nesta época. E para a segunda semana, a tendência é ter outra frente fria. Próxima figura, por favor. Só que essa segunda frente fria da segunda semana, ela não avançaria tão ao norte, então poderia, no máximo, provocar alguma chuva muito pequena também na parte de Três Marias. Mas eu diria que essa chuva seria realmente muito pequena, praticamente sem influenciar a bacia como um todo. Então, na verdade, nós temos nos próximos dias alguma previsão de chuva, até fora de época, mas já com características de inverno, valores pequenos, e que isso vai causar muito pouca influência na vazão, como vai mostrar a Elisângela agora a seguir. Então, passo a palavra para ela para continuar com a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Joaquim. Bom, vou dar continuidade à nossa apresentação do CEMADEM. No primeiro slide, nós sempre apresentamos de forma bem resumida o acompanhamento da precipitação e da vazão na bacia de Três Marias, fazendo sempre uma análise em relação à nossa média histórica, que vai de 1983 a 2019. Na parte superior, a figura à nossa esquerda, ela representa a precipitação média na bacia, e o quadro à nossa direita, ela representa um resumo da situação da precipitação na bacia ao longo dos últimos 2 anos. No mês de abril, nós tivemos precipitações próximas da média histórica. Nós podemos observar isso pelo gráfico na última barra azul e pela linha preta que representa a média histórica. Nós tivemos mais especificamente 57 milímetros de precipitação, o que representa 90% da média. No mês de maio, nós não tivemos precipitações ainda observadas e registradas, mas lembrando que são apenas 3 dias, basicamente, os valores do final de semana, da chuva do final de semana. No mês de maio, durante o final de semana, então, na figura inferior, à nossa esquerda, nós temos um gráfico que representa o acompanhamento da vazão dos últimos meses, de acordo com os dados da ONS e da ANA, representado pela linha roxa. No mês de abril, a vazão média na bacia atingiu o valor próximo da média histórica, mais especificamente 97%, uma situação melhor que o mesmo período do ano passado, e significativamente melhor quando comparado aos nossos valores mínimos e críticos do nosso históricos para esse mês. No segundo slide, por favor, nós temos a previsão da vazão para os próximos 10 dias, de acordo com o nosso modelo PDM-CEMADEM. A parte superior dessa figura, ela exibe os dados referentes à precipitação na bacia, em milímetros por dia. Na parte superior à esquerda, nós sempre colocamos os valores de precipitação observados nos últimos dias, que nesse caso vai de 24 de abril a 3 de maio.
No entanto, devido à ausência de precipitação significativa nos últimos dias, não é possível observar claramente essas barras na figura. E a partir do dia 4 de maio, na mesma figura, à nossa esquerda, nós podemos observar os membros de previsão de chuva até o dia 13 de maio. A média dos 21 membros de previsão de chuva pode ser observada pela barra em vermelho mais espessa. E na parte inferior da figura é possível observar o comportamento da vazão diária na bacia, em metros cúbicos por segundo, em decorrência do comportamento da vazão. Na parte inferior à esquerda são os dados observados de vazão para esse mesmo período, 24 de abril a 3 de maio, assim como os de precipitação, exibindo, portanto, uma ligeira redução nos valores de vazão. E a partir do dia 4 de abril, é possível observar os diferentes cenários dos membros de previsão de vazão, representado pelas linhas tracejadas coloridas, cada uma representando os membros de previsão em função dos membros de previsão de precipitação. A linha vermelha, ela representa a média de todos esses membros, mostrando de maneira geral uma tendência aí de redução bem suave na vazão em virtude da ausência de precipitação significativa. E a partir do dia 7 de maio, é até possível notar uma pequena dispersão dos membros de previsão de vazão. No entanto, nada que consiga causar uma mudança significativa na vazão. E aí, observando o valor embaixo, para os próximos 10 dias, a média seria de 388 metros cúbicos por segundo. Só que é importante fazer uma observação que esse valor que foi obtido, a média de vazão, ela foi feita com base na previsão de precipitação de ontem, que era 14 milímetros para os próximos 10 dias. No entanto, na previsão de hoje, como o Celucci já mostrou anteriormente, nós temos valores inferiores a 10 milímetros de precipitação. Então, pode ser que esse valor de 388 ele esteja ligeiramente superestimado. No terceiro e último slide, por gentileza, nós temos os cenários possíveis de vazão esperada para os próximos meses, de acordo com o mesmo modelo, PDM-CEMADEM. Esses cenários, eles são construídos de acordo com a precipitação, na média, 25% acima e 25% abaixo. E também considerando um cenário crítico, que significa o quê? Nós pegamos o período mais crítico de todo o nosso histórico, de maio a setembro. E aí, considerando esse cenário, que está representado pela linha laranja tracejada, a partir de maio, nós podemos observar vazões para esse período de maio até setembro, da ordem de 74% da MLT. E é possível observar essas informações, esses valores no quadro abaixo. Isso significa dizer 271 é esse período de média para esse período, e aí nós temos 74% considerando esse cenário mais crítico. Já considerando o cenário na média histórica, representado por essa linha tracejada cinza na figura, esse valor subiria para 85%, que representa aí uma vazão de 231 metros cúbicos por segundo. Então, de forma bem resumida, a vazão média na bacia, ela indica uma tendência de redução nos próximos dias, mas sem mudanças significativas em seus valores. E o cenário de vazão, considerando precipitações na média climatológica, indica uma condição um pouco mais confortável que no mesmo período do ano passado, em que a vazão observada, ela representou 67% da média para esse período. Ou seja, nós temos aí uma diferença de 20% do ano passado para esse ano. E aí, dessa forma, eu encerro a nossa contribuição, Joaquim, estamos
disponíveis para dúvidas e comentários. Ok, muito obrigado pela apresentação. Eu pergunto, algumas pessoas entraram no decorrer das apresentações. Ailton, de Sergipe. Ailton? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pois não, Joaquim? Ok, é só para dar um bom dia para você. Tá? Okay. Anivaldo também entrou. Anivaldo? Bom dia a todos. Estamos aqui acompanhando a reunião. Ok. Obrigado, Anivaldo. Alguém mais que eu não consegui identificar e queira se apresentar nesse momento? Bom dia a todos. Priscila aqui do Projeto Jaíba, também da Eclipse. Ok, obrigado, Priscila. Alguém mais? Bom dia, aqui é Marne do Ministério de Minas e Energia. Eu não sei se Antônio está aí, não sei quem, mas é que eu não tenho recebido esse link para entrar na São Francisco, aí eu demoro para entrar porque eu peço para outra pessoa me encaminhar. Eu queria ser incluída, tá certo? Vou incluir você, com certeza, para as próximas reuniões no e-mail geral, tá certo? Pode estar acontecendo algum problema no seu e-mail, mas vai verificar, tá? Me comprometa a isso. Bom, nós temos então, essa primeira parte, a apresentação do CEMADEM, né, que mostrou uma coisa importante. O imaginário de todos ficou que esse ano seria um ano muito chuvoso, mas a parte chuvosa do ano não conseguiu compensar o começo da estação chuvosa, que foi muito ruim. Então, em média, nós ficamos aí em torno de 90%, conforme o CEMADEM tem colocado. Então, essa é uma coisa importante, até para descaracterizar que esse ano foi um ano assim, excepcional. Não, ficamos muito melhor do que os outros anos, mas em torno de 90% da média de longo prazo. Bom, eu vou pedir, então, agora a apresentação do ONS. Por favor, ONS. Bom dia a todos. Nós, como sempre, né, vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na Bacia do Rio São Francisco, com simulações nesse momento até junho desse ano, né, até esse mês de maio e acrescentando o próximo mês de junho. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, né, destacar aí esse mês de abril, em termos de vazões, né, vazões afluentes a Três Marias, inicialmente, nós fechamos esse mês de abril com 91% da MLT, com a posição, né, quer dizer, foi o 40º melhor, tá? Ele está bem ali no meio, né, eu fiquei em dúvida até se colocava o melhor ou pior, mas preferi olhar pelo lado um pouco otimista, né, que ele está bem ali no meio do enquadramento, né, o 40º melhor. Em termos de vazões incrementais, a Sobradinho, no mês de abril, fechou com 101% da MLT, o 39º melhor. Em termos de vazões totais a Sobradinho, nós fechamos esse mês de abril 109% da MLT, o 36º melhor. Tá? Esse mês de maio nós temos vazões poucos dias observados, né? Quer dizer, do dia 1 até o dia 4, né? Então, essas vazões tendem a cair bastante, né? Então, na próxima reunião, né, no mês de junho, com certeza nós teremos uma posição diferente para esse mês de maio. Inicialmente, para esses 4 dias, Três Marias está com 98% da MLT, né? No caso, é uma MLT bem mais baixa, quer dizer, uma vazão bem mais baixa, né? O mês de maio em relação ao mês de abril. E nós estamos com 98% dessa vazão. Tá? O que equivale ao 38º melhor de todo o histórico. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, nós estamos com 113% da MLT, é o 25º melhor. Em termos de vazões totais a Sobradinho, 117% da MLT, é o 23º melhor. Só salientando que mês de maio, na recessão, né, nós estamos, essa é a tendência, e esse percentual, né, em relação à média do mês, vai com certeza cair bastante. Próximo, por favor. Aí mostra, né, a vazão dos postos, né, no trecho médio de São Francisco. Destacar aí a vazão hoje no posto de São Romão. Nós estamos com 1.100, né, 1.080, na verdade, metros cúbicos por segundo. No posto de São Francisco, com 1.560 metros cúbicos por segundo.
E aí estamos em recessão, né, em função até da não ocorrência de chuva, como é esperado, né, para esse período do ano, né, estamos no início do período seco. E a vazão ainda está chegando alta a Sobradinho em função de uma vazão verificada, né? Como a gente pode ver aí, né, na vazão que mostra nos postos, né? Tá? Então, hoje em Sobradinho estamos chegando em torno de 2.300 metros cúbicos por segundo, tá? Ainda uma propagação dessa vazão, né, que passou aí, que a gente pode ver essa subida que teve nesse posto, né? No rosa e no azul, né, que são os postos de São Romão e o posto de São Francisco, tá? Então, daqui a pouco essa vazão vai cair bastante também, né, no reservatório de Sobradinho. E destacar também que nenhuma chuva verificada, né, nos últimos dias, né, pelo menos nos últimos 15 dias aí, praticamente nada. Nesse trecho médio de São Francisco, né, temos visto a ocorrência de chuva mais no submédio, né, um trecho mais jusante de Sobradinho, né, naquela região mais baixo da bacia. Próximo, por favor. Em termos de previsões, né, a gente permanece com a mesma metodologia que vemos utilizando há um tempo, tá? Então, a primeira semana operativa, a previsão, né, do período, né, foi feita, essa previsão de Três Marias, ela foi feita na quinta-feira passada, desculpa, na quinta-feira passada, né? Então, a previsão até o final dessa semana, até a sexta-feira, são previsões com o modelo SMAP, e a chuva utilizada é a chuva do modelo ETA e o modelo GFS. A partir da segunda semana, até o final do período simulado, que equivale ao período do dia 9 até o final de junho, que são as simulações que nós estamos apresentando hoje, nós temos 3 cenários, né? Que é um cenário crítico, né, com a chuva, na verdade, a vazão obtida utilizando a chuva do ano de 2007, que foi o pior, né, simulado no período analisado. Um cenário intermediário, que é o período de 2015 a 2019, tá? E aí um cenário um pouco mais otimista, que é a média do período de 2006 a 2019. Saliento que para o período que nós estamos, esses cenários praticamente não tem nenhuma alteração, né? Muito pequena, como a gente vai ver já, tá? Em função da ocorrência de não chuva, né? Então, todos os históricos não têm ocorrência de chuva praticamente, então, consequentemente, os cenários são muito próximos, né? A gente tem uma divergência maior quando a gente vai entrando em outubro, né? Novembro, que aí é um período que começa realmente a chover, então, essa chuva verificada nesses anos tem uma interferência grande em relação às vazões simuladas, tá? Mas para esse período que nós estamos, a ocorrência de não chuva em todos os anos, praticamente, né, leva a praticamente nenhuma alteração nos cenários simulados. O próximo, por favor. Observando aí, né, como eu falei, tá? Então, atingimos aí, a gente vê, né, no período de fevereiro, no final de abril, né, e no início de março, né, vazões em torno de 2.500 metros por segundo, né, vazões naturais a Três Marias, e aí desde esse pico estamos praticamente todo o tempo em recessão, né, um leve repiquezinho ali no final de março, mas fora isso estamos entrando numa recessão, como eu falei, como era de se esperar. Destaco aí esse tracejado que é o percentual da MLT, né, quer dizer, a média do período, né, do histórico que nós temos disponível. E aí, para esse final de maio, né, a continuação do mês de maio e início de junho, a gente vê aí vazões bem próximas, né, em torno de, dependendo do cenário, a gente vê aí a curva vermelha, 95% da MLT, a curva amarela, 101%, e a curva verde, né, em torno de 99%. Quer dizer, todas as vazões, né, para esse período de maio e junho, em torno de 99% da MLT, né, tirando uma média mais ou menos aí, tá? Esse é o nosso esperado para esse mês de final de maio e o mês de junho. O próximo, por favor. Para as vazões previstas também a Sobradinho, nós utilizamos também o modelo SMAP, né, com a composição do modelo CEPINS, que é um modelo que o modelo SMAP ele faz a previsão do trecho, das vazões, do trecho incremental, e o CEPINS ele propaga essa vazão, tá? Então, a diferença básica entre eles é essa, tá? E o modelo SMAP ele é utilizado para os 2 primeiros trechos, né, de bacia, né, que é incremental do trecho Três Marias / Queimado até o posto de São Romão, e também do posto da incremental do trecho de São Romão até o posto de São Francisco, tá? Então, o modelo SMAP faz a previsão desses 2 trechos, e aí o modelo CEPINS acopla com as outras incrementais dos outros trechos e leva essa resposta, né, até o reservatório de Sobradinho.
Então, essa primeira semana, né, de previsão, na verdade, as 2 primeiras semanas, do período dia 5 até o dia 22, né, o modelo CPINS, ele tem uma resposta maior, né, então a gente consegue propagar ele e obter um resultado, estender um pouco mais essa previsão, tá? Então, os 12, até o dia 22, nós temos essa previsão com o modelo CPINS, os 12 primeiros dias de previsão do trecho incremental, utilizando a vazão obtida através do modelo SMAP com a chuva dos modelos ETA e GFS. Depois do dia 23 até o dia 30, aí a gente também utiliza o modelo SMAP, só que uma configuração diferente, que já é um SMAP de mais longo prazo. E aí, esse modelo SMAP de mais longo prazo, ele faz a previsão diretamente, né, das vazões incrementais, sem mais a utilização do modelo CPINS, ok? E aí também 3 cenários, né? Um cenário mais crítico, um cenário intermediário e o cenário um pouco mais otimista, que é utilizando as vazões médias do período de 2006 a 2019, tá? E os demais. Mais uma vez, ressalto, para Sobradinho, essa interferência foi maior ainda, então os cenários são muito próximos, tá? Então, esse período que é analisado, que é até o final de junho, são cenários muito próximos, não tem diferença praticamente entre os 3 cenários. O próximo, por favor. Como era de se esperar, né? Como eu falei, né? Nenhum cenário verificado tem chuva, né? Período seco, e aí leva, lógico, né, a uma previsão semelhante. Tá? E aí, destacando em azul clarinho, né, primeiro em azul escuro, esse verificado aí, atingindo, né, no mês de abril, mais ou menos, nós tivemos um pico aí em torno de 3.500 metros cúbicos por segundo, né, a vazão incremental ao reservatório de Sobradinho, e aí vários outros picos, né, que favoreceram, né, que permitiram o reservatório atingir os níveis que estão hoje, né, então, a partir de maio agora, a gente está justamente nesse repiquezinho, né, nessa subidinha, né, uma leve subida, né, das vazões afluentes ainda, para depois entrar numa recessão mais severa. E aí, esse período de final de maio até o início de junho, a expectativa é de vazões em torno de 90% da MLT, né, que é o 45º, seria, né, a 45ª pior série, né, então, como eu falei, em torno de 90% da MLT, destacar o tracejadozinho, que é a média do período. Próximo, por favor. Em termos de perspectiva, né, em função dessas vazões afluentes, ok? Nós vamos mostrar agora a perspectiva de armazenamento. Mas antes disso, eu preciso passar para vocês as premissas de defluência, né? Um reservatório de Três Marias, ele, como a gente encontra-se, né, com armazenamento, como eu vou mostrar mais na frente, né, ele encontra-se com armazenamento superior a 60%, né, do volume útil, e aí nesse período a gente posiciona-se na faixa de operação normal. Então, ele não, nessa faixa de operação, não há restrições de vazões máximas médias, tá? E aí a gente, falando com a CEMIG, né, o que nós estamos fazendo, né, a proposta a partir do dia 6 é baixar essa defluência para 450 metros cúbicos por segundo, tendo em vista, né, 2 coisas. Primeiro, lógico, o atendimento do projeto Jaíba, né, a CEMIG fez a simulação, tá fazendo a avaliação dessa incremental, né, a defluência de Três Marias até o projeto Jaíba. E a gente vê com essa defluência de 450 metros cúbicos por segundo, a gente consegue atender plenamente o projeto. E, além disso, também, né, em termos energéticos, nós estamos em função, né, de tudo que estamos verificando no nosso país, em função da Covid, estamos com a carga bastante baixa, né, então estamos reduzindo sempre que possível a defluência nos reservatórios, principalmente os reservatórios de cabeceira, né, quer dizer, economizar essa água, guardar essa água, né, tendo em vista que nós, energeticamente, né, nesse momento, estamos com uma carga, né, com uma demanda, um consumo de energia bem abaixo do que estaríamos numa situação normal. Tá? Então, a nossa simulação foi feita utilizando esse valor, 450 metros cúbicos por segundo, a partir de amanhã, atendendo, né, olhando essas 2 vertentes. Tá? A CEMIG depois pode falar um pouco mais sobre a questão do atendimento ao projeto de Jaíba. Próximo, por favor. E aí, utilizando esses 450 metros cúbicos por segundo, e com base também naquelas afluências que nós mostramos para vocês, daquelas vazões naturais, a perspectiva de atingimento no dia 1º de julho, né, em torno de 94% de armazenamento. A gente vê aí que,
como eu falei anteriormente, os cenários praticamente não têm alteração, 94.1 a 93.6. Então, partindo dessa premissa que estamos utilizando, no dia 1º de julho, nós devemos estar, né, primeiro, inicialmente no dia 1º de junho, com 96,5% de armazenamento, e posteriormente no dia 1º de julho, com em torno de 94% de armazenamento. Próximo, por favor. Em termos de premissas de simulação para Xingó, né, para Sobradinho / Xingó, Sobradinho, o que a gente tem feito liberar defluências, visando sempre atender aqueles 30% de mínimo, né, de 30% de Itaparica. Xingó, não, no mês de maio, nós utilizamos na simulação aqueles 1.300, né, que foi fechado na reunião de 7 de abril, tá? Então, no 7 de abril, a gente viu que a gente teria que utilizar esses 1.300, teríamos como mínimo, né, com base na resolução da ANA, né, 2081/2017, o mínimo que teríamos que liberar seria 1.100, né, com base, né, no armazenamento, tá? Então, nós estamos na reunião do dia 7, nós definimos que iríamos utilizar no mês de abril, no mês de maio, esses 1.300. E para o mês de junho, né, até em função, né, do que eu falei aí, do armazenamento que nós estamos, a perspectiva, buscando aumentar mais ainda esse armazenamento, a nossa simulação, né, para o mês de junho foi utilizando 1.100 metros cúbicos por segundo, tá? Que é justamente o valor mínimo, né, estabelecido pela resolução citada anteriormente. O próximo, por favor. E aí, com isso, né, no reservatório de Sobradinho, ele atingiria no 1º de junho, em torno de 95%, né, 95,6%, na verdade, né, os cenários praticamente não têm diferença. E aí, no dia 1º de julho, 97,4%, tá? E aí, utilizando, como eu falei, no mês de maio, 1.300 e no mês de junho, 1.100 metros cúbicos por segundo. Essa seria a perspectiva de armazenamento do reservatório Sobradinho. Saliento que esse volume de espera aí, que está mostrado, é um volume de espera flexibilizado, então nós fizemos isso no mês de abril, tá? Nós temos essa premissa, né, dentro do relatório de controle cheias de regras e diretrizes, tá? O reservatório Sobradinho nos permite, né, como eu falei, com o modelo CEPINS, ter uma previsão, né, em função da vazão verificada no posto São Romão, São Francisco, e propagando, né, em torno, né, propagando para o reservatório Sobradinho, nos permite uma antecedência grande, né, em relação à previsão, tá? Isso que não acontece, lógico, né, pelas características do rio, em outros aproveitamentos do nosso sistema interligado nacional. E aí isso favorece a gente nesse momento de operação, né, quer dizer, em abril, nós fizemos essa flexibilização porque já estávamos vendo, né, que o reservatório, que as vazões dos postos estavam realmente entrando numa recessão, tá, que não tinha perspectiva de cheia, e as condições de armazenamento do reservatório permitiam, né, vamos falar assim, segurar essa água que estava a caminho, tá? Então, no início meados de final de março, acho início de abril mais ou menos, nós fizemos uma revisão nesse volume de espera, e aí conseguimos aproveitar, né, ao máximo essa água que estava vindo, né, descendo, né, o rio São Francisco. Ok. Saliento também mais uma coisa, a vazão média desse período é 1.200 metros cúbicos por segundo, tá? E ainda estamos mantendo Itaparica naquela faixa, né, de 30%, naquele armazenamento mínimo de 30%. Em breve, assim que atingirmos esse ponto de máximo em Sobradinho, atingirmos esse armazenamento máximo, nós também deveremos pensar nesse remanejamento, né, dessas vazões, né? Então, quer dizer, tirar um pouco essa água de Sobradinho para aumentar um pouco o armazenamento de Itaparica, tá? Então, nós estamos acompanhando isso, tá? Vendo essa evolução do reservatório de Sobradinho para também fazer esse remanejamento, né? Tirar um pouco esse armazenamento de Sobradinho e colocar para Itaparica para que ele saia o mínimo que a gente tem hoje é 30%. Na verdade, o verificado é que nós estamos em torno de 42%, em função, né, também de chuva no trecho incremental, tá? Então, hoje temos o posto de Floresta, né, que é um grande afluente, né, naquele trecho em torno de 300 metros cúbicos por segundo, a vazão incremental, né, já há um tempo que tem chuva na região e contribuindo com essa vazão incremental do trecho Sobradinho e Itaparica, o que está fazendo o reservatório de Itaparica naturalmente ter uma elevação,
ok? Mas já hoje, com 42%, nós já estamos pensando em como faremos daqui a algumas semanas, né, para fazer esse remanejamento, né, um pouco, né? O próximo, por favor. E aí, só mostrando o equivalente, né, com esses 450 metros por segundo médio de Três Marias e esses 1.200 médios, né, em Xingó, tá? E aí, saliento também que Sobradinho é uma consequência, né? Sobradinho, hoje, ele tem atendido a uma vazão de efluentes que a gente fala para poder manter Itaparica nesse mínimo de 30%, né? Tá? E aí deveremos atingir no início de junho 91,5% e no início de julho também em torno de 91,3,4% em função do cenário que estivermos utilizando, tá? Mas em torno de 91% será o equivalente do São Francisco nesse início de julho. Era isso, fico à disposição. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Luna. Eu pergunto agora, começando pela CEMIG. CEMIG, você tem alguma consideração a fazer nessa fase da reunião, em complementação ao que foi falado pelo ONS? CEMIG? Joaquim, aqui é Diogo Carneiro de novo. Só complementando a informação, né, que a Luana tinha comentado, a gente realmente está acompanhando a situação lá do projeto Jaíba para a gente manter o atendimento nesse período que a gente está com o reservatório bastante alto e, ao mesmo tempo, recolhendo a geração lá. A gente tem acompanhado bem aqui pelo posto de São Francisco, está tendo uma dificuldadezinha com a compatibilização do dado que é disponibilizado pela CHESF e pelo dado que é disponibilizado pela ANA. Pela continuidade hidrológica ali que a gente fez da bacia, o da CHESF parece que está mais adequado do que o dado que está disponibilizado lá pelo Telemétricas da ANA. Se puder depois pedir para dar uma olhadinha, a gente está com a diferença ali de em torno de uns 250 metros por segundo de um posto para o outro, mas a gente acha que o da CHESF está mais adequado assim, pelo evento que a gente está tendo. Então, para a situação limite, né, no Jaíba, pegando aquela cota limite que teria um pouquinho de restrição, a gente estaria com uma vazão de 475 metros por segundo. Agora a gente está em torno de 1.400, 1.500, né? Então está com uma folga bastante razoável. A ideia da gente fazer essa redução de geração agora, né, é até para compatibilizar também com o período seco, que é quando a gente, mais ali para o final de julho e agosto, a gente consegue voltar com mais uma unidade geradora e aumentar essa média. Então, seria uma condição mais favorável tanto para o Jaíba quanto para a navegação também, né? A gente praticar vazões mais altas que dos últimos anos. Então, agora a gente tem uma janela razoável, né, para fazer essa redução, para conseguir gastar essa poupança que a gente está criando agora mais à frente, né? Com o retorno da carga, a gente espera também que com o retorno das medidas de contingência, né, do Covid-19, a carga volte a subir, né, então a gente teria uma condição mais razoável para manter o despacho da usina mais alto. Então, agora, né, a gente já está com vazões afluentes abaixo do que essa turbinada média projetada, então a tendência é que o reservatório continue essa queda aí do nível, né, ao longo dos próximos meses. Realmente ali, mas em julho a gente ainda mantém um reservatório bastante alto, né? Essa 94% é um dos melhores do histórico que a gente tem ali desde 2011, mais ou menos, que foi quando a gente estava com um reservatório bastante cheio. Era somente isso mesmo. Deixa eu perguntar para você, tem um posto específico que você está falando? É o posto de São Francisco. O código ANA dele é o 40. É o São Francisco. Você está dizendo que na telemétrica tem. Ok. Eu vou dar uma olhada nesse posto, vou pedir para dar uma olhada para o pessoal da rede, para acompanhar com mais clareza o que está acontecendo. Pode ser, sempre acontece isso, quando tem divergência nas curvas-chave, né? Mas vou ver qual é o problema e peço para o pessoal entrar em contato com você, tá? Claro, sobre a operação em si, eu estou entendendo que esse é o caminho mais adequado mesmo, quer dizer, você baixa a vazão agora, onde ainda tem incrementais, onde ainda tem a participação de rios
correndo por São Francisco, e no período mais seco do ano você aumenta a defluência, que melhora as condições para todos nesse trecho entre Três Marias e Sobradinho. Isso não causa nenhum tipo de impacto, porque essa água, na verdade, fica retida em Sobradinho, né? Então, o Sobradinho faz a modulação. Então, essa operação que você está propondo, eu acho que tem toda uma lógica que favorece aos usos múltiplos no período mais seco do ano, né? Baixar a geração agora para subir no período mais seco, tá? Bom, eu pergunto agora a Chesf. Chesf, se vocês têm alguma complementação a fazer, e eu já antecipo, vocês normalmente fazem aquele enchimento de Itaparica, como foi falado aí, em que época vocês normalmente fazem? Porque o que acontece? Itaparica sempre protege melhor a água, evapora menos, tudo, e fica numa condição até de melhor de geração. Então, porque tem pelos dados que foram apresentados, nós vamos ter uma diminuição de 1.300 para 1.100 em junho, tá certo? Eu não sei se nesse momento não se poderia pensar em fazer um remanejamento mais acentuado para Itaparica. Então, Chesf. Bom dia, Joaquim. Com relação a, primeiro, essa questão das apresentações, ok, sem comentários adicionais. Com relação ao posto de São Francisco, a nossa equipe de hidrologia também vai estar dando uma verificada nessas informações, juntamente com a Ana, para ver que divergências são essas e como é que a gente pode atuar para minimizar essas diferenças. Provavelmente questão de curva-chave, como você bem colocou. Sobre a transferência, esse equilíbrio, né, entre os reservatórios de Sobradinho e Itaparica, Luana já adiantou, a Chesf e o ONS já estão conversando sobre esse assunto, e acho que ao longo das próximas semanas nós vamos definir como é que vai ser essa transferência de água de Sobradinho para Itaparica, né? Então, o que a gente conversou na data de ontem foi a gente vai esperar esse reflexionamento de Sobradinho, que deve ser durante as próximas 2 semanas no máximo, e quando Sobradinho atingir o seu armazenamento máximo, no final desse período 1, a gente vê como é que vai ser essa estratégia de transferência, verificando nos anos anteriores os níveis metas que a gente poderia estabelecer, que é em torno de 70% aproximadamente, mas a gente vai evoluir ao longo das próximas 2 semanas com a ANS para convergir nesse assunto, ok? Ok, obrigado. Bom, dito isso, eu vou pedir ao Sistar. Sim, por favor. Não, é só para complementar a apresentação da Luana. Eu me lembro que a gente entrou no mês de abril, né? E aí a defluência mínima lá de Xingó era 1.100. A gente tentou começar a praticar os 1.100, aí teve aquela enchente lá no Rio Ipanema, né? E aquela ameaça da barragem, né? De rompimento, etc, etc. E aí, com isso, teve aquela demanda lá da DESO sobre a questão da água estar muito turva e tal, que a gente teria que soltar um pouco mais para poder a água não ficar tão barrenta, né? Devido à enchente. Eu só queria saber, depois, se você pudesse levantar nessa reunião, qual é o momento que a gente poderia voltar para os 1.100, que às vezes não precisa esperar junho, né? Talvez mesmo dentro do mês de maio, a gente já possa, em algum momento, reduzir para 1.100 novamente em Xingó, tá bom? Ok, eu vou, na sequência, eu vou pedir a Sergipe que se manifeste. Eu já peço a Ailton que veja aí com o pessoal, principalmente com o Napoleão, como está a questão do abastecimento, que na sequência eu vou perguntar a vocês. Então, vou perguntar à Bahia, Topázio, tem alguma consideração a fazer nesse momento da reunião sobre as condições que foram apresentadas, quer dizer, os 2 reservatórios praticamente cheios, né? A gente considera cheio quando está acima de 90%, a gente considera que está num nível muito bom, tá certo? Então, eu pergunto, Bahia. Não, Joaquim, nenhuma consideração. Acho até que a pergunta que foi feita anteriormente, acho que é uma das curiosidades, acho que é uma coisa também para ser levado em conta. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu estou sem imagem aqui, mas estou ouvindo vocês. Viu? Estamos bem. A pergunta que você fez sobre a questão do Baixo São Francisco, é isso, né? Do Baixo São Francisco, acho que é uma questão, se não há necessidade, se pode se antecipar, acho que é bem pertinente. Fora isso, está tudo ok aqui conosco.
Valeu. Ok. Bom, eu vou perguntar, então, ao Ailton se agora ele pode comentar o que foi falado aqui, que é não uma decisão de praticar, de baixar de 1.300 para 1.100, mas dar o grau de liberdade para o ONS poder fazer isso dentro da melhor técnica que puder. Então, Sergipe. Sergipe. Antônio, eles estão com problema de... Sim, Joaquim, agora estou lhe ouvindo. Tá certo. Não, você está conseguindo... Ouviu as perguntas? Não. Olha, é que o som para mim está bem baixo. Eu estou no meu celular. Então, faz o seguinte, a gente está atrapalhado aqui por uma ligação. Ok, então vou lhe explicar o que foi. Tem uma pergunta do ONS sobre aquela condição que foi colocada de 1.300 metros cúbicos por segundo para beneficiar a captação impropriar, se ela já pode ser liberada para andar segundo as necessidades. O mínimo passaria de novo a ser 1.100, e esse 1.100 não quer dizer que vai ser praticado agora, mas quando for necessário, poder praticar. Essa é a pergunta do ONS. Não, perfeito, Joaquim. Sim, houve uma melhora significativa na qualidade da água do Baixo São Francisco. A DESO já está operando sem maiores problemas e quando vocês acharem pertinente, pode fazer a redução da vazão sem nenhum problema do ponto de vista da qualidade de água para abastecimento público aqui em Sergipe. E tem mais alguma consideração que você gostaria de comentar nesse momento? Porque as chuvas que vão acontecer, eles vão ficar praticamente nesse trecho final do São Francisco, né? Então, não se espera mais chuvas na parte alta nem na média com relevância, mas ainda pode acontecer chuvas nessa parte, né? Então, foi isso que foi colocado, não sei se você pegou do começo, nas apresentações do CEMADEM, principalmente, né? Alguma consideração a mais, não? Não, a consideração que eu tenho a fazer é o seguinte: tentei ficar atento aí com relação à contribuição desses nossos afluentes aqui do Baixo, né? Principalmente o Capivara e o Ipanema, que normalmente vem com muito sedimento, e quando vem com muito sedimento termina alterando a qualidade da água, como vocês bem sabem. E qualquer coisa a gente volta a entrar em contato se houver necessidade de alguma manobra específica, né? Para atender a esse ponto especificamente com relação à qualidade da água. É só uma curiosidade. Eu acho, será que não seria oportuno a gente começar a discutir a possibilidade de pulso de vazões dentro daquela perspectiva, inclusive está contemplada no plano da Bacia do São Francisco, não só para o baixo, mas também para o alto? Será que não seria um momento oportuno, já que a gente está com o Sobradinho praticamente na cota máxima? Sobre esse assunto, eu acho que, em paralelo às nossas reuniões, o que ficou acertado é que nós iríamos fazer reuniões, principalmente a parte do Baixo, Alagoas, Sergipe, o próprio comitê, e a ANA, reuniões sobre esse assunto, né? Que, de alguma maneira, a parte do alto, a parte da região lá sob a influência de Três Marias, depois das Três Marias pode até, CEMIG pode até falar, as lagoas marginais todas foram conectadas nessa última período chuvoso, né? Então, vamos ver até o resultado disso, mas na parte alta as conexões aconteceram, tá? Que não aconteceu ainda com a clareza certa é a parte do baixo, mas para isso a gente ficou de fazer estudos, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar. Por quê? Porque nós vamos entrar, com certeza, uma probabilidade muito grande, no período chuvoso do próximo ano, os reservatórios, aí sim, eles estão com muita água, em condições adequadas de qualquer tipo de manobra, né? Porque não se espera que nós vamos gastar a água de Sobradinho em Três Marias toda nesse período. Então, é possível e muito, muito provável que as condições do próximo ano, tá certo, sejam bem diferentes no sentido de... Aí vamos pensar até numa coisa chamada controle de cheia, que nunca mais a gente falou sobre isso, tá? Então,
eu incentivo a gente manter reuniões em paralelo, tá certo? Para já começar a discutir isso e programar como serão feitas essas defluências a partir de estudos técnicos que possam ser feitos nesse período, né? Então, é isso que eu colocaria para você, tá? Eu vou, então, já passar para o Anivaldo. Anivaldo, se você quiser agora comentar alguma coisa nesse momento da reunião, é um momento adequado. Verificamos com alívio, né, que a condição evidente não é o melhor do histórico e tal, mas é muito mais confortável. É um momento, portanto, de continuar esse gerenciamento, né, que verificou-se que é um gerenciamento vitorioso, baseado na construção aí dos consensos, na construção da tolerância, do diálogo, não é? Todos os usuários e atores da entenderam que em situações críticas os sacrifícios têm que ser iguais e os riscos também. Eu acho que isso consolidou uma metodologia, inclusive corporificada na resolução de 2017, e isso dá segurança para todo mundo, né? É claro que vamos continuar aqui discutindo algumas possíveis diferenças, né? Porque às vezes os interesses são legítimos, porém são conflitantes em algum momento de crise, muito mais conflitantes. E no momento mais favorável, são mais fáceis até de resolver, acomodar isso que nós estamos fazendo aqui. Acho que as exposições são bastante claras, né? Essa ideia de aumentar um pouco o volume de Itaparica me parece momentaneamente oportuna, até para atender, quando isso for possível, porque me parece que atualmente ainda não há uma melhoria aí do contexto da transposição também, né? Inclusive, reitero aqui ao Joaquim a necessidade de se fazer uma abordagem sobre como andam os canais. Eu sei que tem muitos problemas de ordem ainda de engenharia, teria sido um momento privilegiado para fazer funcionar, afinal de contas, ali temos um investimento de mais de 10 bilhões e talvez até mais agora, e é claro que nós fomos um crítico da concepção daquele projeto, tudo, mas não vamos ficar olhando pelo retrovisor, mas me parece que aumentar também um pouco mais o volume de Itaparica, já que o setor elétrico também considera isso conveniente. Acho que estamos indo no caminho certo. Entretanto, eu queria levantar, a respeito das lagoas marginais, o fato de que não foi só lá em a Jusante de Três Marias, em Minas Gerais, que as lagoas finalmente receberam uma quantidade de água importantíssima, visto que elas foram duramente castigadas, bem como a biodiversidade, nesses anos aí de estiagem. Um fato interessante ocorreu na Bahia, lá na Lagoa de Itaparica, que é seguramente a maior lagoa marginal, aliás, é o maior conjunto de lagoas marginais ali no submédio São Francisco, mas eu queria apelar aqui para o INEMA e também para o IBAMA, alertando para o fato de que na Lagoa de Itaparica, quando finalmente, né, os peixes receberam essa oportunidade, a gente lembra que há 3 anos atrás, eu acho que mais ou menos isso, tivemos uma mortandade
de toneladas de peixes lá. Fizemos, inclusive, uma mobilização junto ao Ministério Público, ao INEMA, ao IBAMA, às prefeituras lá locais, firmamos um protocolo de ações, o comitê ficou encarregado de algumas ações, como o diagnóstico da lagoa, com vistas à produção de um programa de ação para recuperação, porque aquilo é um importante, digamos assim, repositório de reprodução de vida, importante, inclusive, para o próprio Rio São Francisco, mas havia denúncias de que, com a volta da lagoa a essa situação, pescadores locais estavam praticando agora, no momento menos indicado, em que a reprodução dos peixes está se dando, as espécies ainda estão numa condição ainda muito jovem, né? E estava havendo um certo oportunismo e abuso nesse momento de pesca descontrolada. Não é muito difícil, eu apelaria ao INEMA e ao próprio IBAMA da Bahia para deslocar, mesmo nas condições de respeito às determinações das autoridades de saúde, do município, do estado, etc., mas não requer, talvez, a presença de muitos funcionários e com todo cuidado, mas seria interessante, até essas denúncias foram feitas por Edinaldo Campos, que é o coordenador da nossa Câmara Consultiva Regional, lá do submédio, aliás, do Médio São Francisco, e ele estaria empenhado, não sei se ele já fez os contatos, para que a gente não permita que, nesse momento, onde deveria haver alguma forma de defesa durante um mês ou dois, a pesca predatória não frustrasse exatamente esse bom momento para a recuperação da biodiversidade no São Francisco. E me parece, é uma sugestão também, que seria o momento do IBAMA avaliar nas 4 regiões do São Francisco como estão os reflexos positivos desse aumento das vazões a biota, né? Na Foz, onde a questão da cunha salina agora tem que ter fresco, assim, e finalmente eu acho que temos agora todas as condições de fazendo um gerenciamento rigoroso, participativo, evidentemente consensuado por todos, aplicar no que diz respeito à resolução também isso que Ailton levantou, da questão dos pulsos, principalmente quando atingirmos aí os momentos mais críticos do período seco. Por enquanto, vazões de 1.100, por exemplo, 1.300, 1.100 já uma condição bem mais favorável, e digo ao Joaquim aqui que o comitê está inteiramente à disposição para a gente, junto com Sergipe e Alagoas, mas talvez incorporando aí o submédio também, por conta dessas lagoas marginais, e até o alto, né, com a sua situação mais favorável. Quero lembrar que o comitê tem um projeto conjunto com a CEMIG, exatamente para alocar águas de Três Marias nos períodos secos, para ajudar a questão das lagoas marginais. Não é o caso agora no momento, mas o projeto está em andamento e estamos dispostos, é só o grupo aí de trabalho da ANA marcar e nós interagir para ver qual será o melhor momento, a melhor forma de praticar esses cursos. Eu acho que isso é bastante positivo, inclusive quero que o comitê continue em pleno funcionamento. Restabelecemos agora as reuniões por videoconferência das câmaras técnicas e das câmaras consultivas. Os nossos projetos estão sendo encaminhados, com exceção daquelas ações que redundam em audiências, aglomerações.
repassamos para as empresas que têm contrato com o comitê a recomendação de que respeitem rigorosamente as determinações das autoridades de saúde dos municípios, dos estados, não é, com a orientação geral, evidentemente, da Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu esses grandes parâmetros, mas o trabalho continua, trabalhos de campo ao ar livre que não requerem aglomerações, isso tudo ficou por conta das empresas e tem a recomendação da nossa agência de bacias para agirem as normas da emergência sanitária. Bom, era isso que eu queria dizer e reiterar esse apelo aí no sentido de uma fiscalização lá na Lagoa de Itaparica. É isso aí, obrigado a todos. Joaquim, Tadeu. Então, passe rapidamente aqui, Joaquim. Anivaldo, anotamos a sua reclamação, já estamos vendo, junto à fiscalização do INEMA, o que é que a gente pode atuar e vamos dar um feedback para você assim que tivermos notícia a respeito, tá? Em relação à Lagoa de Itaparica. Ok, agradeço. Joaquim, Tadeu. Tadeu, sim, por favor. Eu queria aproveitar o ensejo aí da discussão de Lagoas Marginais. Evidentemente, conforme for colocado, aí fica bem difícil agora esse problema problema sanitário, ficar jogando aqui para campo. Mas um assunto que tem que dar prioridade é a proteção da área da lagoa. E essa proteção ela passa junto com o proprietário, porque não tem como você colocar fiscal, como foi falado para o INEMA, ou o próprio IBAMA e lá em Itaparica, que o Nivaldo disse, como da propriedade, só que é pontual. Então, o pessoal de lá que tem que dar um jeito de tomar conta disso. Quem for, no meu caso, dessa lagoa, Itaparica era muito grande. A lagoa Itaparica está na área de reserva e ela tem também um canal que tem que ser protegido. Do rio até a lagoa, ela tem um alveg, às vezes tem local que tem pasto. O pessoal faz curral em cima dentro do canal para o gado beber água. Então, essas áreas têm que ser protegidas. Então, eu acho que seria o caso começar, esse período que não pode ir para campo, estudar isso, colocar a gente para analisar como pode ser feito para, de fato, você ter um dispositivo que proteja, de fato, aquela área. Ela tem que virar, não é no papel, ela tem que ser na prática. Uma área de preservação permanente que não pode pescar, porque lá é um reprodutor de espécies nativas, outro assunto também tem que ser discutido, mas eu acho que poderia, para começar alguma coisa, partir para esse assunto. Outro tema que eu queria colocar aqui, se tem, falando aí com o Ailton, lá de Sergipe, se tem algum avanço, aquela discussão daquela área de desmoronamento de barranco, acho que, se não me engano, ela é em Porto da Folha, que a barranca estava caindo, e a ideia era deslocar, ele deu uma sugestão, inclusive, deslocar a população de lá para uma outra área, ficaria talvez mais barato, mas isso aí dependia de analisar onde seria essa área, eles tinham pedido usado com a CHESF e coisas nesse sentido. Como é que está isso hoje? Obrigado. Atadeu, Joaquim, só uma observação para o Atadeu. O seguinte, Atadeu, o comitê, dentro do conjunto de ações que foram aceitas pelas prefeituras, pelos órgãos de meio ambiente e outros parceiros no acerto que nós fizemos quando lá do desastre da Lagoa de Itaparica, ficou responsável por fazer o diagnóstico e produzir o plano de ações. Portanto, não precisa mais, seguramente, exceto alguns detalhes, fazer mais estudos. O comitê financiou, o estudo está feito, existe um programa de ações, e é como você diz, agora o programa de ações, tudo foi mapeado, é evidente, todos os problemas, estão lá todas as recomendações, metas, definições, quantificações, e este programa está pronto para ser executado. É claro que a pandemia aí atrapalhou, porque seria necessário reunir todos os parceiros novamente e, a partir aí do diagnóstico do plano de ações, é evidente, criar condições para, pelo menos nos próximos 5 anos e na próxima década, todas as ações sejam feitas
e a Lagoa de Itaparica não volte a ter as catástrofes, né? Eu falo ela e o conjunto de todas aquelas lagoas passem a serem preparadas para, em situações de grande estiagem, elas se protegerem em termos de biota. Mas é só isso que eu quero informar, que o plano de ações praticamente está pronto, esperando a oportunidade que juntos vamos ver como aplicá-lo na prática com o concurso de todos. Era só essa informação. Ok. Na reunião tem tem Alagoas. Eu não sei se Alagoas gostaria de comentar algo nesse momento da reunião. Não sei se vocês têm condição de comentar. Se não, Fabiana. Eu acho que é Fabiana que está. Bom. Alô? Eu peço perdão porque eu estava sem o link de conexão e consegui conectar só agora. Okay. Então, eu vou acompanhar mais um pouquinho para ver o que a gente pode contribuir aqui. Só para você só ter ideia, é o seguinte, foi discutido um pouco a questão das lagoas marginais, que a gente chegou no momento de discutir um pouco mais essa condição das lagoas marginais, tá? Então, vamos tentar ver como organizar uma discussão dos estados, comitê, ANA, e os órgãos interessados, IBAMA, sobre essa questão da lagoa. Ela, claro que não vai acontecer diretamente nessa reunião, mas em reuniões paralelas, vamos ver como a gente consegue organizar isso, tá certo? Perfeito, então, Joaquim. Estou aqui à disposição para a gente discutir isso aí posteriormente também. Ok, muito obrigado. Bom, nesse momento da reunião, eu abro para os demais participantes para que tenham alguma consideração ou contribuições ou dúvidas sobre os nossos assuntos que estamos discutindo. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa adicionalmente? Joaquim Marinha, por favor, Eduardo. Obrigado, comandante. Pode conversar. Não, é uma solicitação ao ONS, naquelas premissas lá de Três Marias, de defluência, inclui também a questão da navegação. O Diogo citou aí, a CEMIG tem perfeito conhecimento disso, nós trabalhamos juntos ano passado para atender aquela associação de municípios do Médio São Francisco. Estabelecemos aos poucos, com muito cuidado, segurando mesmo a água, mas chegamos a um nível mínimo de 450 metros por segundo, que é o que está sendo proposto aí pelo ONS em relação ao projeto Chaíba. Eu gostaria só de incluir, nessa frase ali da premissa, que salientasse também que esse seria o mínimo exigido ali para a navegação no período seco. Agradeceria se isso fosse colocado já para a próxima reunião, como foi ano passado. Ano passado, as premissas de Três Marias incluíam Jaíba, incluíam também essa navegação. Esse nível de 450 metros por segundo da defluência, que vai ser até junho, na realidade, a gente vai precisar que ele se estenda mesmo durante o período seco, como mínimo, para atender lá a Associação dos Moradores do Médio São Francisco, do município do Médio São Francisco. Fora isso, obrigado, Joaquim. Obrigado a todos. Perfeito, vamos incluir sim, né, coloca na próxima reunião em termos de texto. Agora, em termos de premissa, com certeza, né, nas nossas conversas com a CEMIG, né, isso também é com certeza levado em consideração. Faltou incluir no texto que iremos providenciar para as próximas reuniões. Muito agradecido, muito obrigado. Então, um parênteses que eu acho que é importante, se vocês colocassem o valor, no boletim da ANA tem o valor, por exemplo, dos afluentes que estão chegando ainda, porque esses 450, ele, como foi colocado, ele tem um impacto muito importante no período seco. Mas nessa condição que nós estamos vivendo hoje, com os afluentes ainda contribuindo, com certeza, talvez o comandante possa depois ver com o pessoal lá de campo, lá da Marinha, a condição está bem favorável agora, mesmo com a baixa para 450, que não vai ficar no mínimo, vai ficar numa condição bem adequada. E a ideia, comandante Eduardo, é que no período seco essas vazões subam, tá certo? Aumentando a geração e melhorando as condições. Esse 450 nós vamos tentar respeitar no limite, e aí pedindo ao ONS
que olhe com atenção esse assunto, né? Que é a questão das travessias, que também são importantes nessa região do Alto, ali, né, em São Francisco. Então, a ONS é importante ver essa questão das travessias e colocar explicitamente isso nas suas apresentações, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, Tainá da TCE, só uma dúvida em termos de operação em Sobradinho, que a defluência desde o dia 1º está em torno de 1.400. A intenção é passar para 1.300 quando? Não, veja só, vamos entender o que ele falar, depois o ONS fala. O que está se discutindo em Sobradinho é que Sobradinho ele tem um grau de liberdade a mais do que todos os outros. Por que ele tem um grau de liberdade a mais? Porque o que nós controlamos, na verdade, é Xingó, tá certo? E Três Marias, com mais ênfase. Então, sim, esses dois estão controlados. A parte de Sobradinho, ela é função de várias coisas. A primeira coisa é o atendimento da vazão, no sentido de deixar Itaparica com 30% e garantir a vazão de todos os usuários e mais o atendimento ao 1.300 ou 1.100 que for necessário em Xingó. Agora, essa operação em si, e como ela é feita, o ONS e CHESF podem lhe dar mais considerações, porque ela é função, como eu lhe disse, se eles antecipam a parte de encher Itaparica ainda esse mês, se eles deixam para o próximo mês. Então, essa operação de Sobradinho, para todos terem conhecimento, ela é mais vulnerável a modificações rápidas, mas essa modificação ela é feita em tempo, vamos dizer, de programação pela CHESF e pelo ONS. Nós não interferimos muito nessa liberação e aqui não se decidiu nada sobre essa questão de relativo a Sobradinho. Agora, de Xingó, o que o ONS tem dito é que ele pode até antecipar um pouco aquele 1.300, se em vez de ser no final do mês, início de mês de junho, ele poder fazer antes, porque já foi liberado essa condição pelos estados que necessitam, que são Alagoas e Sergipe. Tá? O 1.100, né, Joaquim? Sim, o 1.100. Tá? É porque você falou 1.300, ela pode Não, confundir. do 1.300 para 1.100. Isso, beleza. A 1.300 para 1.100 já foi liberado, então... É isso mesmo. E agora fica a critério das necessidades energéticas. Conforme for a necessidade energética, o despacho, o consumo, né, carga, etc., as eólicas, enfim, todo o contexto geral do SIM vai se poder migrar em algum momento para 1.100. E provavelmente também Sobradinho pode depois, em algum momento, cair para 1.300. Mas isso não está determinado qual vai ser esse momento. Só lembrando, né, Guilherme, é que depende muito da vazão no trecho incremental. Então, ainda está tendo chuva no trecho incremental, né, Sobradinho e Itaparica, né? Como eu falei, o Poço Floresta ainda então está com a vazão em torno de 300 metros por segundo, né? Então, a gente está sempre de olho nessa vazão incremental. E aí a operação de Sobradinho é em função disso, né? Dessa questão do trecho incremental e desse armazenamento meta que estamos, né? Mínimo, na verdade, de 30%, né? Hoje, com 42%, mas o mínimo que nós temos estabelecido é esses 30%, né? Então, a operação, né, de Sobradinho vai muito em função disso. Então, é muito dia a dia da gente, né? Luana e Guilherme, tendo em vista essa colocação de Ailton, né, de Sergipe, dizendo das melhoras das condições lá para abastecimento na captação do próprio ar, e esse sinal verde para a gente voltar para os 1.100, em termos de comunicado para a bacia, era importante a gente conversar, a CHESF e o ONS, antecipadamente, para a gente poder dar uma previsibilidade, né, com relação a quando a gente vai voltar a praticar esses 1.100, ok? Sim, não tenha dúvida. Tem que ser articulado com antecedência, vocês têm que fazer os avisos para os usuários de usantes. Não tem menor dúvida disso, tá? Certo. Perfeito. A gente vai com... A única recomendação que eu faço é que você pudesse fazer de forma gradual. Não é passar de 1.300, no dia seguinte já baixar para 1.100. Se vocês pudessem fazer uma certa escadinha, no sentido de que seria importante para não ter nenhum tipo de necessidade de avisar, vamos dizer, a rapidez, né? Que é para dizer que pode ser uma coisa mais gradual. Sim, a manobra mais suave.
É uma rampa mais suave. Como a gente sempre faz, né, Joaquim? A gente sabe fazer. Assim, foi até recomendação de vocês, que a gente fizesse sempre as manobras de forma gradual. Gradual, é isso que eu estou dizendo. Pronto. Embora possa fazer, tem todas as autorizações, mas é importante o bom senso em tudo. Bom, Joaquim, por favor. Joaquim? Por favor, Zoni. Eu gostaria, eu sei que também essa operação de Sobradinho, ela teve algumas restrições nesse momento, por conta da situação, vamos dizer, de emergência lá por conta da barragem do Rio Ipanema. Você poderia aproveitar o momento e fazer um relato pequeno, se realmente isso tem alguma associação, ou se não tiver, por favor. Não, a parte da barragem de Ipanema não tem nada a ver, por conta de que aquela situação teve influência naquele momento na qualidade de água. A barragem de Ipanema tem um contexto de consertar, tem todo um que está em recuperação que está sendo feito, mas o volume dela, ela não impacta a operação em si do sistema hídrico, né? Então, ela é muito pequena para impactar a operação. Então, na operação que nós estamos discutindo aqui, nada tem sido feito, a não ser a questão de qualidade de água da cheia natural do Rio Ipanema, algum impacto na nossa... Tá? Teve, sim, 300 em decorrência da condição que nós tivemos de qualidade de água, esse tipo de coisa, mas numa cheia natural. A situação da barragem, nesse momento, não impactaria mais a questão do São Francisco. Tá? Essa é, pelo menos, minha visão pessoal. Obrigada. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim. Vamos lá, um de cada vez. Vamos lá. Primeiro as damas. Sim, claro, sempre. Obrigada. Elisângela do Semadem, eu gostaria de perguntar uma pergunta sobre a operação de Três Marias. A Luana disse a defluência aí até 30 de junho. E aí esse período, a partir desse período, existe uma tendência de que continue o mesmo ou reduza, só para a gente ter uma ideia de como seria daqui da frente para os próximos meses? Eu vou responder e depois eles respondem. O que ela falou é que, nesse momento, estamos reduzindo a vazão, tá certo? No sentido de economizar água para o período seco. E a tendência, segundo o CEMIG e o ONS pode responder na sequência, é que a vazão vai aumentar, tá certo? Vai aumentar dentro da disponibilidade de máquinas e tudo mais. Mas a tendência é, a partir de julho, as vazões subirem. Mas CEMIG e ONS, completem aí. Acho que o Diogo pode colocar, né? Ele tinha colocado, né? Depois da minha fala, a gente estabeleceu hoje, né? Até o final de junho. Mas a tendência, né? O Diogo colocou é que realmente é aumentar, né? Em função até do retorno de uma outra máquina que deve ser no final de julho. E em função também da questão da carga, né? A gente começa a ter um aumento na demanda, né? No consumo de energia, né? Espero, né? Que até lá já tenha resolvido esse problemaço que estamos aí, né? E aí, juntando, né, a necessidade hídrica e a necessidade, o retorno da máquina e a necessidade da operação, né, do aumento da geração para atendimento a essa carga. Diogo, pode falar isso, se precisar. A ideia é justamente essa, a gente tentar dar uma contribuição, né, nesse período que a gente tem muitas usinas, inclusive, vertendo, porque não tem demanda suficiente no sistema, né, para ser atendida. Então, no momento, é a gente reduzir para depois, quando a gente tiver o retorno da máquina, a gente ter a usina plenamente disponível para o ONS, né, para atendimento da carga. A gente acha assim, até o início do segundo semestre deve ter uma leve recuperação da carga, então vai ser mais favorável para a gente aumentar a defluência, mas a tendência é que mantenha esse 450 aí nesse horizonte que a Luana comentou, mas que depois, né, no período seco, a gente volte a despachar a usina, né, até para controle de nível também, a gente entrar no próximo período chuvoso um pouco mais baixo. Diogo, só uma dúvida, hoje os 450 vão ser totalmente gerados, né? Tem investimento, né? Isso, a gente está tendo... E você consegue ter, com a próxima máquina que entrando o retorno dela, algo como 650, quanto você consegue com as 3 máquinas? Ela maximizada, a gente vai 650.
600, na verdade, vai a 680. 680, que a gente vai com as 6 máquinas. Então, eu estou imaginando que o número... Seria o dia todo, né, se a gente... para manter isso. Mas eu digo que uma expectativa é ser no entorno desse valor um pouco mais baixo, né? Que esse 680 é 24 horas e você talvez não use em 24 horas. Talvez, Okay. assim, no período da ponta, a gente atenderia, né, essa vazão e faria um patamar mais baixo durante a carga leve, né? Ok, mas o que é importante é dizer para todos que a tendência é, a partir de julho, as vazões subirem. Pronto, essa é a tendência, e não de baixar, tá? Isso, até para acompanhar a recessão da incremental, né, a gente manter um nível mais alto a jusante, né? Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Ok, obrigada, Joaquim, Luana, Diogo. Alguém mais? Joaquim, só um comentário que é um pouco fora dessa área, mas em relação ao que foi colocado para o Anivaldo anteriormente. A gente aqui, como todos os estados, estão sofrendo com essa questão da pandemia. Nós estamos com atividade mais ou menos normal. Em algumas áreas do estado, a gente não está tendo acessibilidade, que é um bloqueio parcial de alguns municípios no estado, mas nós já entramos em contato com as regionais, agora nesse instante, há pouco tempo, com a regional lá do São Francisco, para a gente fazer um planejamento, só dando um feedback, não uma resposta, para ir ver essas questões ligadas às lagoas marginais. É só dando uma resposta, um feedback já de imediato para o Anivaldo e o pessoal do São Francisco, dizer que a gente está atuando. A limitação vai ser exatamente esse aspecto. Se tem realmente alguns municípios que estão bloqueando o acesso, e tem mais de 100 municípios do estado que está o bloqueio o acesso às pessoas. Valeu? Obrigado, bom dia. Obrigado, Topazio. Obrigado. Okay. Sim, por favor. Francisco, é só a título de informação, nós estamos à navegação no trecho que compreende Juazeiro, Petrolina, a Ibotirama, no Quênia de São Francisco, está paralisada desde maio de 2014. Nós estamos na expectativa de, no segundo semestre desse ano, voltar à navegação. Então, só a título de informação a todos. Agradeço e um abraço. Ok, Francisco, é importante esse aviso. Você está vendo que se tem um ano que vamos ter uma condição melhor para isso acontecer, esse ano é um, tá certo? No sentido de que é possível que você obtenha as condições mínimas para conseguir navegar nesse trecho de Ibotirama, tá? E, claro... E nós, na próxima reunião, quero ver se eu trago maiores informações, inclusive junto à nova capitania de Juazeiro, aqui nós já estamos em contato com o capitão dos portos. Ok, só questão, você sabe bem, se ajustar aí com a questão das eclusagens com a Chesse e se programar. E isso tudo será possível dentro de uma programação. A Chesse vai ter condições de dialogar com você para que as eclusagens e a passagem do barco entre Sobradinho e Juazeiro seja adequada, tá? Isso aí eu acho que é possível, sim, pensar nessas condições desse ano, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Ibama, por favor, Sergipe. Eu observei a fala aqui do Comitê de Bacia, né, e houve alguns momentos de interrupção, um corte no áudio, e eu não consegui pegar todos os detalhes, mas pelo que eu percebo, trata-se de uma situação ambiental em que é possível e desejado que haja a formalização disso na linha verde do IBAMA ou pelo e-mail de denúncia ao IBAMA, porque há ações que podem ser realizadas em caráter emergencial mesmo durante a Covid-19. Então, caso haja dificuldade do INEMA em atender a essa situação, o IBAMA se coloca à disposição através do seu contato de denúncia e, por gentileza, descrever a localização, o horário do dia, como é que ocorre, né, o fato relatado da melhor forma possível, através dos nossos canais de comunicação por telefone e também por e-mail. E aproveitar também que o IBAMA se coloca à disposição da ANA em relação à questão dos cursos de vazão, a questão da análise das propostas que vierem em relação a curso de vazão para as lagoas marginais, tanto do baixo, do submédio, do médio, de qualquer trecho da bacia, estamos à disposição para essas reuniões em paralelo, que foram citadas pelo Joaquim. Então, havendo a necessidade, podem entrar em contato, que estamos trabalhando durante a pandemia, inclusive com ações de fiscalização em caráter emergencial, caso necessários. Então,
coloco aqui o IBAMA à disposição para quaisquer questões ambientais que os participantes da reunião têm, entrem em contato pelos canais de comunicação que são no site do IBAMA descritos, como e-mail e telefone. Obrigado. Obrigado, Antônio. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Porque nós vamos partir para a conclusão da nossa reunião. Primeiro, a nossa próxima reunião, como nós estamos transferindo só de segunda para terça, durante um certo período, vai ser dia 2 de junho. 2 de junho. Se todos pudessem anotar essa data, 2 de junho é a data da nossa próxima reunião. Tá? Joaquim, é Patrícia. Por favor, Patrícia. Te interromper, mas é porque só para retomar aquela questão da proposta de mudança do calendário das reuniões, né, para que sejam antes do programa mensal da operação. Aí a gente tinha levantado essa questão na reunião passada. O que está acontecendo? Eu conversei com todos sobre isso. O que o pessoal está colocando é que a partir de agora, vamos dizer assim, a programação ela é muito livre por parte do próprio ONS. Por quê? Porque estamos operando nas faixas de operação consideradas faixas normais de operação. E a operação ela é ditada pela política mais energética do que qualquer outra coisa. Então, o que eu gostaria de colocar é que o controle está mais no sentido do ONS do que das nossas reuniões. Aqui nós não temos praticamente feito sugestões adicionais ou necessidades de reajustes, tá? Então, eu coloco para você uma outra questão. Eu acho que o ONS tem hoje mais condições até de antecipar as coisas para vocês do que a própria nossa reunião, entendeu? Então, é isso que foi a posição dos estados em relação a esse tipo de ação, nesse momento que nós estamos numa situação que a operação está sendo ditada pelas condições mais energéticas do que de recursos hídricos em si, tá certo? As mínimas estão sendo respeitadas, mas essa condição ficou mais para a questão do ONS. Então, não sei, Guilherme, essa questão de vocês anteciparem para eles, porque vocês mesmos é que coordenam o PMO, né? Então, eu não sei se qual o ganho que teria antecipando, se vocês é que estão dizendo as políticas que nós estamos operando hoje. Então, Guilherme, se você pudesse comentar. Eu acho que num outro contexto, quer dizer, antigamente, quando justamente as políticas eram determinadas somente pelos usos múltiplos da água, ou seja, a parte energética era uma decorrência, né? Porque quando a bacia estava numa situação de estresse hídrico, né? Então, o que determinava as defluências mínimas era justamente os usos múltiplos da água, né? Então, aí, nessa circunstância, o ideal seria realmente as reuniões serem feitas antes do PMO, né? Da reunião do PMO, porque aí a gente tomaria aquela premissa para inseri-la no PMO. Não foi feito, acho que essa ação só a partir da reunião passada que teve esse pedido da Patrícia. E aí agora, eu concordo com você, Joaquim, eu acho que agora realmente a gente está numa operação normal, as defluências estão aí mais ou menos definidas, não tem muito mistério, né? Não tem muita perspectiva de se voltar para uma situação de atenção, sei lá o quê. Então, eu acho que está tudo mais ou menos definido. O que vai definir as defluências é justamente a questão energética, é o consumo, é o coronavírus, que não se sabe por quanto tempo se prolonga, quando é que a economia vai ser retomada plenamente, entendeu? Mesmo retomando a economia em condições normais, vai crescer, não vai crescer? Quer dizer, são várias incertezas, e essas incertezas elas vão sendo tratadas conforme o tempo vai passando. Então, acredito que para a próxima reunião do PMO de junho, estaria mais ou menos definido, né? Qual seria a necessidade energética, não só do Rio São Francisco, mas das demais bacias também. Eu acredito que nas próximas reuniões a situação está mais tranquila mesmo, né? De fato, a gente está numa situação normal,
a operação está mais previsível. Agora, a minha preocupação era só porque, eventualmente, podem surgir, né, pleitos, como surgiu da qualidade da água nas 2 últimas reuniões, né, algumas necessidades pontuais, que, como foi colocado aqui, talvez surja no período seco também alguma necessidade para navegação ou outros usos. Então, assim, para o setor elétrico, ter uma previsibilidade antes do programa mensal da operação sempre é melhor para evitar aquela alteração, né? Já aconteceu de ter o PMO e na semana seguinte a gente ter que alterar várias políticas em função da reunião. Então, assim, eu sei que essa situação está mais tranquila agora, mas no futuro pode ser que surjam, né? Eventualmente essas necessidades. Então, seria numa situação até mais regular, né? Para futuras reuniões. Mas a gente pode avaliar, retomar essa discussão com mais calma, né? Não precisa ser nesse momento. Mas eu acredito assim que eventualmente podem surgir sim necessidades pontuais que poderiam ser melhor consideradas na otimização pelo ONS. Vou explicar uma coisa a mais, é que a política do mês ela é definida no dia 1º. Então, para nós, a passagem de um mês para outro é que dá a condição. Por exemplo, aqui a gente está falando muito dos 60%. Se os 60% for atingido no meio do mês, vale não os 60%, por exemplo, saiu de 50% para 60% no meio do mês, mas a política do mês é aquela que estaria no dia 1º do mês. Então, por isso que nós, a ANA, na condição que foi feita a nossa resolução, a nossa melhor data é o início do mês, para explicar como vai ser a operação do mês, porque ela é função da situação que o sistema está no último dia do mês e início do dia 1º. Então, eu entendo só o seguinte, que é uma questão, claro, que quanto mais previsível as coisas, melhor, tá certo? Mas também o setor elétrico, em qualquer momento, ele também surge com fatos novos. Por exemplo, cai uma torre de transmissão, cai alguma coisa, ele se readequa. Então, eu entendo que a questão da qualidade de água que aconteceu, ela tem um impacto semelhante, por exemplo, ao que já aconteceu no passado, quando uma torre caiu ou quando deu algum problema. Então, eu acho que a gente vai tentar conviver ainda com essa data da primeira semana, tá certo? E se isso causar algum tipo de constrangimento no futuro, a gente reavalia, tá? Mas, em princípio, a posição dos estados e da ANA foi de manter a reunião na primeira semana, tá? Bom, ok, Joaquim, obrigada. Tá, obrigado você pela compreensão. Bom, alguém mais gostaria de ter alguma discussão sobre o que nós estamos falando? Então, nós já fixamos a data, 2 de junho, 10 horas, e vamos tentar ver, eu vou ver com as áreas mais específicas, se a gente começa a ter algum tipo de ensaio. Eu fiquei devendo uma apresentação do São Francisco, mas por quê? Porque eu vou pedir ao pessoal do São Francisco, da coordenação, que não é da ANA, é do Ministério do Desenvolvimento Regional, que faça essa apresentação. E eu ainda não tive contato com eles sobre esse assunto. Então, mas está programado uma apresentação deles para discutir com vocês como está a situação do projeto em si, na questão gerencial. O que eu posso antecipar para vocês é que no Nordeste Setentrional, envolvendo aí Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, a situação melhorou relativamente em relação aos anos anteriores. Alguns açudes, inclusive, começaram a pegar água, o que faz com que a situação tenha um contorno melhor, tá certo? Mas eles podem colocar para vocês de uma maneira mais clara. Tá? Joaquim, bom dia. Bom dia a você. Aqui é Deise Nascimento, eu sou do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, da assessoria de comunicação, e eu queria que você, por gentileza, me passasse o seu e-mail para eu poder enviar algumas perguntas. Pode ser? Eu não gosto de responder perguntas. Vamos dizer assim, essa audiência, ela é autoexplicativa, tá certo? Eu não gosto porque pode tirar do contexto do que foi discutido aqui. Eu vi que você já mandou as perguntas, tá certo? Mas o que a gente pode fazer... São todas dentro do contexto de hoje. Tá certo, eu entendi. Eu só estou lhe dizendo que a gente pode contextualizar alguma coisa. Eu só não gostaria de ter essa sistemática de responder perguntas. Eu acho que todas as perguntas e esclarecimentos devem ser feitos em público aqui,
tá certo? Então, se você tiver... Eu não tenho problema nenhum de pedir para responder, porque algumas questões não dizem diretamente à ANA, dizem ao ONS ou a outra entidade. E, então, eu não seria, talvez, a pessoa mais adequada para falar e responder. Então, esse é o contexto. Eu acho que todas as perguntas, esse ambiente deve ser respondida nesse ambiente, certo? Mas me coloco à disposição de você lhe ajudar para fazer um resumo da reunião e não responder perguntas, ok? Tudo bem, beleza, obrigada. Joaquim, obrigado. Só se eu puder colaborar com a resposta, só para servir para todas as assessorias de comunicação que eventualmente tenham essa demanda, o contato é com a nossa assessoria de comunicação. Então, o que nós fazemos é mandar todas as informações para eles e eles produzem, enfim, a nota e estão capazes de atender as outras assessorias de comunicação. E também o vídeo que vai ser carregado para o YouTube. Mas a gente vai fazer um resumo, sim. Ok, obrigado, Ana. Então, a gente tem uma assessoria de comunicação porque essa atividade, ela, como nós recebemos muitas demandas, há uma certa necessidade de que passe pela nossa assessoria de comunicação, tá certo? Mas nada impede que qualquer dúvida que tenha, a gente responde na própria reunião. Isso é o que eu acho que é importante, todos terem essa visão de que aqui é o ambiente para tirar dúvidas e também para questionamentos, tá certo? Bom, então eu vou agradecer a todos. Eu sei que nós estamos vivendo um momento diferente na nossa história, mas nós, por um lado, vamos entrar nesse momento com uma condição melhor em relação aos recursos hídricos e aos usos múltiplos de uma maneira geral, tá certo? E pretendemos continuar com esse processo de transparência, de discussão, que tem fortalecido a gestão da Bacia do São Francisco. Então, eu queria agradecer a todos, desejar que todos continuem com saúde e aguardá-los para a próxima reunião que acontecerá dia 2 de junho. Muito obrigado a todos.